Estávamos falando de Anás e continuo. Ele esteve no sumo pontificado de Jerusalém do ano 6, quando um dos filhos de Herodes, o grande Arquelau, foi deposto do poder. Foi Quirino, o legado da Síria, quem o colocou no pontificado, e ele foi deposto por Valério Grato no ano 15. Portanto, de 6 a 15, ele esteve no pontificado de Jerusalém. E depois 5 dos seus filhos? 5 familiares e mais um genro. Isto é, uma família que exerceu durante mais de 50 anos uma influência decisiva na religião de Israel. Infelizmente, não brilhava por virtudes. As fontes que nós conhecemos não o tratam bem. Mostram uma série de defeitos que o incriminam gravemente. Entre 15 e 18, houve um interregno e uma confusão onde 4 sumos sacerdotes se trocaram com rapidez incrível, sempre através dos romanos. No ano 18, assumiu o pontificado o genro de Anás, que era Caifás. E Caifás esteve à frente do pontificado, ou melhor, como sumo pontífice, do ano 18 ao ano 36. Ele pegou toda a prefeitura de Pilatos, que esteve à frente da Palestina como prefeito romano dos anos 26 a 36, 11 anos. Que significa isto? Isto significa que os dois deveriam, por força do cargo, se detestarem mutuamente. O representante da religião de Israel com o representante dos dominadores romanos. Mas deviam ser velhas raposas. E então, políticos refinados deviam ter aprendido um modus vivendi entre eles, de tal forma que um procurou não molestar o outro, nem Caifás a Pilatos, nem Pilatos a Caifás. E o que é mais interessante ainda é que quando Pilatos caiu, no mesmo ano foi deposto Caifás, que também não brilhava absolutamente por virtudes na sua família e no cargo, sobretudo no cargo que ele ocupava. Por que foi conduzido Jesus a Anás? João é que fala, os sinóticos não falam. Os sinóticos não traz a figura de Anás. Pois e creio que essa seja a dúvida do telespectador, né? De onde tiraram, de onde proveio e por que a imagem de Anás aqui, já que ele não era o governante da época, né? O líder da casta sacerdotal o sumo da sacerdote, época, né? O líder religioso. Isso. Provavelmente, tendo precedido Caifás, ele fazia parte do alto clero e ainda o chamavam sumo sacerdote. Flávio Josefo, não apenas os evangelistas, mas Flávio Josefo usa o plural, os sumos sacerdotes. Alguns exegetas queriam mostrar aí a prova de erro dos evangelistas, porque era um só o sumo sacerdote, não vários, mas nós estamos aqui diante de um costume. Como nós também chamamos ainda hoje presidente o Fernando Henrique Cardoso, nós o chamamos de presidente, nós chamamos presidente o Lula, foram presidentes, não são mais, mas o título parece que acompanha essas pessoas. Agora, se foi
entregue a Anás em primeiro lugar, é porque em João, e não nos sinóticos, uma sessão do Sinédrio já tinha havido, e nessa sessão Jesus já tinha sido condenado. Você quer ver esta sessão aqui? O capítulo 11. Sim. Versículo 50, né? Se não me falha a memória. Aqui está. Você disse o quê? Capítulo 11:50. 11. No capítulo 11, versículo 45. 45. A partir de. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: Sinédrio. Que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes... Que era sumo sacerdote naquele ano. Não é que os sumos sacerdotes fossem trocados cada ano. E aqui está uma acusação feita por certos exegetas que não tem peso. Né? Os sumos sacerdotes, em geral, havia diversos, os vivos, os que já tinham sido e ainda estavam vivos. Agora, aqui, neste versículo aqui, que era sumo sacerdote naquele ano fatídico. Entendamos assim, o ano fatídico, o ano da morte de Jesus. Ou seja, pontualmente naquele ano. Continua aqui o verso. Vós, um deles, porém, 49. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano fatídico, disse-lhes: Vós nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Interessante. Você terá notado, e o telespectador também, profetizou que Jesus morreria pela nação. É pena que a tradução portuguesa não traduz bem as preposições gregas. A preposição que está por detrás do pela é hyper, que significa em favor de. Jesus, ele profetizou que Jesus morreria em favor da nação, e não só em favor da nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Ele disse isso, ele profetizou isso, não por ser quem ele era, Caifás, mas porque era sumo sacerdote naquele ano fatídico. Esta reunião do Sinédrio terá sido feita algumas semanas antes. E então, não era preciso, voltando ao texto, que João anunciasse, renarrasse pela segunda vez. E é mais fácil entender uma reunião já havida
e um veredicto já pronunciado do que juntar tudo em tão poucas horas. Agora, se o Sinédrio já tinha tomado a sua decisão, que faz Anás? Envia para Caifás. Simplesmente um interrogatório, como acontece nas nossas modernas delegacias. Quando um sujeito é pego em crime flagrante, que se faz? Um breve questionamento. Ele é conduzido aonde? À corte judicial? Claro que não. Aonde ele é conduzido? O delegado questiona. Ele vai para uma delegacia. A primeira coisa que ele faz é ser conduzido para uma delegacia para responder perguntas iniciais. E depois segue, se for o caso, o processo. Aqui Anás faz a mesma coisa. Anás se encarrega de fazer as perguntas, digamos, primárias a Jesus, a respeito da sua pessoa e a respeito do seu ensinamento, como se faz até hoje numa delegacia de polícia. Então, Anás fez uma espécie de filtro nesse interrogatório para... O Sinédrio já se tinha pronunciado, agora que foi pego, ele foi conduzido primeiro a Anás, que fez esse primeiro interrogatório. Sem condená-lo mais, porque já estava condenado. Continua a leitura aí. Vamos ao 14, versículo 14 no capítulo 18. É só que nós vamos ter que deixar esse versículo para a semana que vem. Nosso então programa está encerrado por hoje. Muito obrigado, tenham todos um final de semana agradável e gostem do programa. Até sábado que vem, se Deus quiser. A você e a sua família, um bom final de semana. Fique na paz do Senhor.